Vamos a mais um tutorial. Nosso amigo Pedro aí ainda continua com algumas dificuldades. Vamos tentar solucionar o problema dele aí da melhor maneira possível. Essa é uma continuação de um tutorial anterior, então provavelmente quem estiver assistindo este vídeo sem que tenha assistido o anterior não vai entender muito bem a lógica. Então recomendo que assistam o anterior. E Pedro, a melhor forma que eu consegui para solucionar o seu problema foi da seguinte maneira. Vamos fazer então a matriz. Então, Marcos, Pedro, Kleber, Aline, Jussara, Marcela, Maria, João, José, Leonardo, Patrícia e sei lá, Peter. Essa é a nossa matriz. O procedimento continua sendo o mesmo. Eu vou criar uma nova planilha. Poderia fazer na mesma, mas para não confundir, vou criar uma nova planilha para que fique mais fácil. Daí assim, Pedro, selecionaremos todos os nomes, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, é igual a, vamos selecionar a célula, desta vez vamos lá para a planilha número 2. E formatamos de acordo com nossa necessidade. Ok. Posso criar mais uma regra. O valor da célula é igual a... Vamos lá para a próxima planilha. Já criamos uma regra para o valor que estiver nessa primeira célula. Então agora para a segunda. Criarei 4 regras, tá? O único problema aqui é que terá que criar uma regra dessa para cada célula de pesquisa. Então, se você pretende ter 50 células de pesquisa, prepare uma dose aí de bom ânimo, porque terá que repetir esse procedimento 50 vezes. Essa foi a maneira mais prática que encontrei de resolver, de solucionar esse problema. Existe outra, claro, através da programação, né? Se vocês... Parei na... Agora eu não lembro onde eu parei, hein? Acho que é nessa. Se vocês dominam programação, então creio que não preciso nem mostrar como. Deixa eu ver aqui. A1, B1, C1, D1. Aqui eu não formatei, né? Se vocês dominam, eu não preciso nem mostrar aqui. Daí, através de programação é mais simples. Usa o C, um for, um case, enfim, usa qualquer regra de comparação lá. Então, beleza.
Pedro, pelo que eu entendi, você tem esse arquivo, a sua dificuldade é o seguinte, você tem aqui Aline, vírgula, não sei se tem um espaço, eu vou colocar um espaço aqui para que fique melhor, né? Vírgula, Marcos, vírgula e assim sucessivamente, tá? A dificuldade é que isso está numa única célula. E daí fica difícil a gente fazer comparativo com vários nomes dentro de uma única célula. Não tem uma função para isso. Existe a função concatenar, mas eu desconheço a função desconcatenar, né? Ou seja, eu tenho ali vários nomes e eu quero tirá-los. Complicado. O Excel, pelo menos até onde eu sei, ele não tem nenhuma função que faz esse gerenciamento. Então, nós vamos ter que descomplicar aqui, tá? Suponhamos que aqui eu tivesse uma listagem, nesta célula eu tivesse uns 50 nomes aqui. Vamos proceder. Primeira coisa, se esses valores estiverem numa célula, você copia. Eu imagino que para você ter vários nomes numa única célula separado por vírgula, esse arquivo você deve estar recebendo de um banco de dados. Alguém exportou e está te mandando esse arquivo. Não sei, estou deduzindo, tá? Se alguém já exportou e te mandou esse arquivo, que bom. Pelo menos pode ser que você poupe tempo aí. Você nem precisa trazer isso para o Excel. De preferência que esteja em TXT, formato TXT, que é o que a gente vai fazer. Abrirei aqui um bloco de notas, colarei os nomes, olha lá. Aline, vírgula, espaço, Kleber, vírgula, espaço, Marcos. Vou salvar esse arquivo, pode ser na minha área de trabalho mesmo, dar o nome de teste. Por quê? Porque esse arquivo ele vai ser apenas um coadjuvante. Tá? Então, agora eu posso excluir aqui, porque eu queria só exemplificar. Então aqui está a nossa matriz de nomes. Então assim, Pedro, nós na planilha 2, se você quiser fazer na mesma planilha, o procedimento é o mesmo, tá? Mas eu preferi fazer em outra para não confundir. Então na planilha 2, nós vamos ali em dados, menu dados, e nós vamos importar esses dados. Da onde? Do Axis, da web ou de texto? Como eu disse, é um arquivo de texto. Se você tiver esse arquivo em qualquer outro formato, aí a dificuldade pode ser outra. Normalmente, se for um arquivo exportado do banco de dados, vai ser TXT, CSV, são os formatos mais comuns, né? Então, de texto. Né? Tenho que localizar o arquivo, onde que ele está. Eu salvei na área de trabalho com o nome de teste. Então, e aqui ele mostra esta página, né, que é o assistente de importação. Escolha o tipo de campo que melhor descreve os seus dados. O que melhor descreve para a gente é o delimitado. Ou seja, ele vai limitar cada texto, né, separado por vírgula ou ponto e vírgula, ele vai delimitar por coluna. No meu caso, eu não preciso marcar outra alternativa ou tomar outra opção aqui como base. Só isso daí, delimitado, avançar. E daí aqui, o que está delimitando? É a tabulação? Não, meu texto não tem tabulação. Ponto e vírgula? Não, o meu não tem. Se o seu usar ao invés de vírgula, ponto e vírgula, você vai marcar esta opção, ponto e vírgula. O meu, ele está sendo separado por quê? Por vírgula. Então, o que vai delimitar? A vírgula. Ou seja, onde tiver uma vírgula, separa para mim por coluna. É isso que eu estou exigindo, né? Tem um porém. Lá na nossa matriz, os nomes, pelo menos da minha, os nomes não contêm espaço. Aline, pronto. Kleber, pronto. Marcos, pronto. Sem espaço. E no meu arquivo de importação, no TXT, lembra que eu coloquei espaço? Digitei Aline, vírgula, espaço. Kleber, vírgula, espaço. Então eu preciso remover esse espaço também. Então eu marco essa opção. Outro delimitador, além da vírgula, é o espaço. Ó, perceba que os nomes
ficam juntos, tá? E automaticamente o próprio assistente ele marca ali aquela alternativa, considerar delimitadores consecutivos como um só. O que isso quer dizer? Que se eu desmarcar, ele vai considerar o nome numa coluna, aí vai ter a vírgula, o espaço será outra coluna. O nome vai ter a vírgula, o outro espaço será outra coluna. Então eu quero que ele considere a vírgula e o espaço como uma divisão só. Por isso que essa opção tem que estar ativa. Beleza? E aqui outros. Se de repente, ao invés de vírgula ou ponto e vírgula, usa-se, sei lá, exclamação, usa-se barra, tá? Não é o nosso caso. Feito isso, clico em avançar. Daí que o formato da coluna deixe geral mesmo, né? Poderíamos mudar para texto, que não mudaria em nada aqui. Enfim. E concluir. Ele pergunta, a partir de qual célula você quer criar esse seu arquivo? Perceba que está na célula C21. E lembra que as regras lá da formatação condicional nós fizemos de acordo com a A1, B1, C1. Então nós vamos ter que clicar aqui, ó, na A1. É a partir daqui que ele tem que criar esse novo banco. Ok. Está importado os dados e perceba que ele separou por cada célula, tá, Pedro? Então, quando voltarmos lá para a nossa matriz, perceba que automaticamente ele destacou os nomes. Vou até separar aqui, matriz, e aqui, pesquisa, tá? Beleza, espero ter ajudado. Como eu disse, essa é a maneira mais fácil, porém, não quer dizer que não seja trabalhosa. Aqui eu fiz com uma matriz pequena e com apenas 3 nomes, é isso? 3 nomes. Mas se você tiver lá em torno de 50 nomes, infelizmente, desta maneira você precisará criar aquela formatação condicional para todas essas células aqui. Tá certo? Estamos à disposição. Caso tenha alguma outra dificuldade, basta nos contatarem. Até mais, bom trabalho.